Professor, nós começamos o programa de hoje falando de um texto, dois textos que está ali no Evangelho, né? Que Paulo, quem escreveu esses dois livros, Colossenses e Romanos. E a pergunta veio do Bruno. Ele é, deixa eu ver, ele é da Bahia, ele é de Salvador. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Jesus disse que o Evangelho deveria ser pregado em todo mundo e então sim viria o fim. Agora, o apóstolo Paulo afirmou, ou melhor, afirma que ele havia pregado o Evangelho em todo mundo, lá em Colossenses 1:23 e também em Romanos 10:18. Sendo assim, por que a profecia de Cristo não se cumpriu? E aí, professor, como que a gente consegue explicar esse texto? Realmente nós lemos aqui que o Evangelho foi pregado a todo mundo e a profecia de Cristo não se cumpriu. Como que a gente explica isso? Na verdade, primeiramente, o nosso telespectador tem que entender, né? Quando Jesus disse em Mateus 24:14 que ao ser pregado o Evangelho para testemunha todas as ações viria o fim, esta pregação do Evangelho seria antecedida por sinais. Tá? A pregação do Evangelho era o último sinal a se cumprir, né, para Jesus voltar. Só que antes disso, outros sinais são mencionados. E tais sinais não ocorreram nos dias de Paulo. Então você vai ver que Cristo não errou e que Paulo não está contradizendo Cristo. Eu vou lhe mostrar o porquê. Veja, antes de ser pregado o Evangelho, o que Cristo disse que deveria acontecer? Ó. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganaram a muitos. Ou seja, o surgimento de falsos cristos. Tá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então isso também deveria acontecer. E não aconteceu nos dias de Paulo com a intensidade com que ocorre nos nossos dias. Né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso era muito raro de ocorrer nos dias deles, terremotos. Era uma coisa muito... E Jesus profetiza, ele profetizou que antes dele voltar, haveria um grande aumento de terremotos. E Lucas 21:19 acrescenta mais uma coisa, epidemias. Então o surgimento de epidemias demonstraria, obviamente, a desobediência do ser humano às leis naturais de Deus, surgimento de doenças e demonstração do fim do mundo. Tá? E depois, diz no verso 11 que se levantariam muitos falsos profetas, que o amor se esfriaria no coração humano, diz o verso 12, e aí vem o evangelho sendo pregado em todo mundo. Então veja, Cristo não errou. Por quê? Porque ele disse que antes de acontecer a pregação do evangelho em todo mundo, sinais deveriam acontecer antes desse último. Aí vem a questão, por que então Paulo disse que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, sendo que as outras profecias preditas por Cristo não haviam se cumprido ainda? A resposta é a seguinte, o mais provável aqui é que Paulo, por estar tão entusiasmado com o progresso do evangelho, ele se utiliza aqui de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma forma exagerada, né, de expressar algo, né, para você destacar o quanto aquilo é importante. Né? Então, por exemplo, às vezes brincamos assim, olha, receba um abraço de urso. Ou seja, um abraço extremamente apertado, não quer dizer que será literalmente um abraço de urso. Você se utilizou de uma hipérbole para mostrar o quanto você tem vontade de abraçar forte essa pessoa. Então, Paulo, ele estava tão empolgado, né, com o progresso do evangelho, que ele falou, o evangelho já foi pregado em todo mundo. Mas ele sabia que ainda tinha coisa para fazer, por quê? Porque após essa declaração aqui, ele continuou sendo pregador. Né? Então, se ele estivesse falando de forma literal, que o evangelho foi pregado a todo mundo nos dias dele, então ele não continuaria pregando. Okay? Então é mais correto crermos que ele faz uso de uma hipérbole para expressar a maravilha, o encantamento com o progresso do evangelho nos dias dele. Existe uma outra possibilidade interpretativa, eu a princípio eu creio mais nessa primeira, né? Mas tem uma outra possibilidade que diz que ele pode, né, ter pregado o evangelho a todo o mundo gentil do qual ele fazia parte. Também uma possibilidade interpretativa, ok? Mas eu vejo esta primeira possibilidade como aquela que está em total de acordo com o que Cristo disse. Então nenhum contradiz o outro. Somente Cristo fala da pregação do evangelho a todo mundo, tendo sinais que antecipam a esse último sinal, e Paulo, maravilhado com a voz do evangelho, faz uso de uma hipérbole. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando sua mente e trazendo a realidade na sua... Um grande abraço a todos que estão entrando aí no Quai, na página Além da Religião. Venha comigo nessa. Rapaziada, primeira coisa que o Leandro Quadros vai mencionar, né? Uma das primeiras coisas que ele vai mencionar é dizer o seguinte, ele fala o seguinte: haveria um grande aumento de terremotos. E aonde é que está isso, galera? Onde é que está isso? Lá, né, em Mateus capítulo 24. Porque o que a gente vê lá, eu vou deixar para vocês aí, ó, vai estar escrito, ó: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, galera. Não está dizendo que haveria um grande aumento de terremotos. Ou seja, o professor Leandro Quadros simplesmente escrevendo, colocando aquilo que não está escrito, galera. Galera, o professor Leandro Quadros, ele está dando um exemplo aí da epidemia, que tem que ter a epidemia para poder se cumprir o que foi relatado pelo autor, né, dos evangelhos ali em Jesus, para poder se cumprir aí, né, a segunda vinda dele, correto? E depois ser anunciado o evangelho a todas as nações, ao mundo cosmos, né? Eu quero trazer aqui o primeiro exemplo da peste de Atenas, galera, que foi por volta de 430 a 427 antes da Era Comum, relatado, tá, por Tucídides. Esse é o primeiro exemplo. Beleza? A gente tem aqui o segundo exemplo, que foi a peste negra, que dizimou milhões de pessoas, galera, na Eurásia. É isso mesmo. A peste negra, também conhecida como Grande Peste, né? Foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico da Europa entre os anos de 1347 a 1351. Ué, Jesus não era para ter voltado já há muito tempo? Diz aí pra mim. Como que fica isso? Temos um grande exemplo também da gripe espanhola, de 1918 e 1919, que dizimou pelo menos 50 milhões de pessoas, galera. E aí, como que fica isso, professor Leandro Quadros? Jesus não era para ter voltado já há muito tempo? Diz aí pra mim, fala comigo. Mais um outro exemplo também que foi registrado aí na história, galera. O Ebola, que matou mais de 10.800 pessoas desde o ano de 2014. E aí, como que fica isso, professor Leandro Quadros? Diz aí pra mim. O que você me diz?
Sem contar também, galera, que a gente tem outras doenças, tá? Que estão registradas aí na história, como AIDS, como a cólera, a febre amarela e etc. Professor Leandro Quadros, Jesus já não deveria ter voltado? Diz aí pra mim, segundo esses relatos que eu acabei de apresentar aí. E olha que são muitas outras doenças que eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas fala comigo, Jesus já não deveria ter voltado? Já não deveria ter se cumprido? Segundo aí, né, a perspectiva da galera do sistema religioso que está aí, dos líderes religiosos, que trazem toda essa teoria da conspiração para os dias atuais? Como que fica isso? Aí depois o professor Leandro Quadros vai falar que deveria haver falsos profetas para poder se cumprir a volta de Jesus e o anunciar das boas novas a todas as nações do mundo cósmico. Sendo que lá, um dos exemplos em Atos dos Apóstolos, do próprio livro aí, a Bíblia do professor Leandro Quadros, vai dizer o seguinte. Eu vou ler a partir aqui do versículo 4. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha, até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Juseus. Olha aí, galera. Como que não existia falsos profetas lá naquela época, se no próprio livro de Atos está relatando isso? E aí, como que fica isso? Vai dizer também, professor, em 1 João, capítulo 4, versículo 1, olha só o que vai dizer, ó. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, pô. Olha aí, ô professor Leandro. Diz aí pra mim. Diz aí pra mim, como que fica isso, cara? Fala comigo aí, como que fica isso? O professor Leandro Quadros vai falar que deveria vir a guerra. Que tem que vir a guerra para poder se cumprir aí, né? O sermão profético de Jesus. Ô professor, desde que mundo é mundo, sempre houve guerra. A guerra sempre aconteceu, meu amigo. A gente tem um exemplo de Mateus capítulo 10, versículo 34, onde Jesus vai dizer o seguinte, o personagem vai colocar lá, não pensem vocês que eu vim trazer paz à terra. Essa palavra terra, galera, eu vou deixar a etimologia aí, ó, no grego, que significa território demilitado. É a palavra ge, que não tem nada a ver, nenhuma hipótese, não tem nada a ver, rapaziada. Não tem nada a ver com o mundo cosmos, com o planeta Terra. Está se tratando de uma localidade, de uma região. É por isso que lá em Lucas, capítulo 21, versículo 20, né, que vai fazer o paralelo, inclusive, com Mateus 24, Jesus vai dizer, o personagem vai dizer que a cidade que seria sitiada, que seria onde aconteceria toda essa guerra, o acerto de contas seria na cidade de Jerusalém, conforme eu vou colocar para vocês aí, ó, que tá claro isso aí. Como é que o professor Leandro Quadros quer trazer essa ideia para o mundo cosmos, para o planeta Terra? Não faz o menor sentido, pô. Não tem lógica. Segundo a etimologia da palavra guerra no grego. Então, quando Jesus está se tratando ali de que viria trazer a guerra, é porque Jerusalém seria sentenciada. Sentenciada. E por qual motivo? Por ter matado os profetas, por ter apedrejado aqueles que foram enviados. Segundo Mateus capítulo 23. O grande opositor do Jesus dos evangelhos não foram outras nações, foi Jerusalém e Israel. É disso que se trata. Aí o professor quer dizer que tem que haver guerras para se cumprir. Mas as guerras já foram relatadas, professor Leandro Quadros, já dentro da história, pelo próprio historiador Flávio Josefo, que vai fazer o paralelo com Mateus 24, 7, né? Guerra entre reinos e nações. Olha o que Flávio Josefo vai dizer, que segundo, né, ele já aconteceu lá, que ele foi a testemunha ocular lá no ano 70, e ele disse o seguinte, ó, essas terríveis calamidades que envolveram os judeus foram as maiores de todas, não apenas as que ocorreram em nossos tempos, mas de certa forma as que nunca foram ouvidas, naqueles em que as cidades lutaram, pretérito perfeito, passado contra cidades, ou nações contra nações, professor Leandro Quadros. Como que fica isso, meu mano? Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 10, cara. Tá relatado lá. E aí, como que fica isso, professor? Diz aí pra mim, como que fica isso? Além da religião, conectando a razão, a lógica e a coerência.